Abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 37, versículo 1. Salmos 37, versículo 1. Por favor. Salmos 37, 1. Quem já achou, levante a sua Bíblia. Em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, fala conosco. A boca vai ser minha, mas a palavra é do Senhor. Eu não conheço essas pessoas como o Senhor conhece. O Senhor conhece todas elas, conhece a história de cada uma. O Senhor sabe o que elas precisam ouvir. Então me dê as palavras certas, oriente elas, que elas entendam porque elas vieram aqui hoje, o que o Senhor quer falar com elas. Em nome de Jesus eu te peço, e quem crê, diga amém. Vamos tirar lições desse Salmo 37. Diz assim: não, olha a primeira palavra, qual é? Não te indignes por causa dos malfeitores, não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Olha para mim, por favor. Pare com esse negócio de ficar nervoso quando vê uma pessoa que não teme a Deus prosperando. Prosperando não, ganhando dinheiro, porque o ímpio não prospera. O ímpio pode até ter recursos, ter dinheiro, mas ele tem por quanto tempo? 50 anos, 70 anos, depois vai sofrer no inferno. Você vai ter aqui nesse mundo e na eternidade. Então não fique assim: poxa, eu dou dízimo, eu estou na igreja, eu vou toda segunda-feira, eu tenho aliança com o Senhor, e essa pessoa não tem nada com o Senhor, e tudo dá certo para ela. Não fique comparando a sua vida com a vida de ninguém. Não compare a sua vida com a vida do ímpio, não compare a sua vida nem com a dos testemunhos. Testemunhos nos ensinam, mas não é para você ficar se comparando. Não se compare com ninguém. Não tenha inveja de absolutamente ninguém. Só queira para você o que Deus tem para você. É horrível ficar se comparando com quem quer que seja. Ele disse não, porque isso não é bom. Não se compare com absolutamente ninguém. Se está vencendo o problema dele, deixa a vida dos outros, viva a sua fé em obediência à palavra de Deus, que vai chegar a sua hora de vencer. Amém? Olha o conselho: não tem inveja de ninguém. Tem gente que é invejosa. Geralmente todo mundo fala: tem muita inveja em cima de mim, muita inveja, mas o invejoso geralmente não aparece, né? Ele fica camuflado. Se você chegar na rua agora e perguntar: alguém tem inveja de você? As pessoas vão dizer: muita gente, muita gente. Mas é difícil você achar alguém que fala assim: eu sou invejoso. E se você é invejoso, invejosa, então por favor, se liberte disso, porque esse espírito aí é maligno. Você não precisa ter inveja de ninguém. A Bíblia continua dizendo assim em Salmos 37, 3: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Aprenda a confiar em Deus. Você sabe por que tem gente que está ansiosa? Porque está faltando confiança, está faltando fé, está vindo dúvida na hora que é para ter fé. Deus nunca falhou. Deus é o Deus dos impossíveis, Deus é o Deus todo-poderoso, e Ele sabe quando alguém confia nele. Tem gente que confia muito nos outros, mas aqui está ensinando: confia no Senhor. A sua confiança tem que estar em Deus, ainda que você não esteja vendo o que gostaria de ver. Tem muitas pessoas que elas pensavam o seguinte: eu fiz uma aliança com Deus, agora vai dar tudo certo. Você fez aliança com Deus, mas tem lutas.
Você fez aliança com Deus, mas tem guerras que se levantam contra você. O fato de você estar com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas, um mar calminho, não. Às vezes Deus quer passear com a gente na fornalha. Eu falei na rádio esses dias, né? Passear na praia é gostoso, passear no shopping é gostoso, passear numa praça, num bosque é gostoso, mas passear na fornalha? Mas foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus permitiu que eles fossem para o fogo, para a fornalha, mas lá na fornalha apareceu o quarto homem, que era Jesus. Lá na fornalha, quando o rei que mandou eles serem lançados na fornalha viu o quarto homem, então falou: peraí, tira eles. Lancei 3, estou vendo 4, estão passeando, hein? Estão passeando no fogo. Se Deus quer dar uma voltinha com você na fornalha, aceita. Se Deus quer dar uma passeadazinha com você na fornalha, para de reclamar. Confia, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Sabia que eles saíram de lá e o rei, eles prosperaram. O rei fez um decreto para todo mundo respeitar o Deus deles. E de hora para outra a coisa virou. Eles saíram sem nenhum cheiro de fumaça. Você já assou milho na fogueira? Uma batatinha? Você já fez um churrasquinho? Como é que ficou seu cabelo? Fedendo. Como é que ficou sua roupa? Pregnada de fumaça, não é assim? Nem cheiro de fumaça eles tinham. Deus sabe o que Ele permite na nossa vida. Você tem que confiar em Deus. Deus não vai fazer o que Ele quer se não houver da sua parte confiança nele. Deus é confiável. Você, quando vai comprar numa loja virtual, você procura comprar numa loja que tem credibilidade, que você possa confiar. Geralmente você escolhe as lojas maiores, que já tem um nome. Se tem empresas, lojas que são confiáveis, imagine Deus. Preste bem atenção, por favor. Não deixe nada tirar sua atenção agora, nada. Confie em Deus. Deus é confiável, Deus nunca falhou. Eu sei que todo mundo fala que confia em Deus, né? É igual dizer que não tem medo de barata, até a barata voar. Quando a barata voa e pronto, aí você vê quem tem e quem não tem, né? Eu sei que muita gente fala que confia em Deus, e no momento difícil, e no momento crítico, a pergunta é: você continua confiando em Deus? O momento que você está vivendo é um momento de confiança em Deus? Você está seguro que o seu Deus vai te honrar? Confia no Senhor e faz o bem. Você não tem que fazer o mal. Tem gente que perde a confiança em Deus e começa a fazer besteira. Besteira. Eu já tomei conhecimento de pessoas que colocou a outra na justiça sem direito. No desespero, quis colocar uma pessoa na justiça, que ela trabalhou para a pessoa, mas a pessoa já tinha pago para ela. Quem é de Deus não faz isso? Quem é de Deus não põe atestado falso? Quem é de Deus não põe ninguém na justiça de uma forma injusta? Está dando para você entender? Quem é de Deus não faz coisas sujas, coisas erradas. Quem é de Deus age da maneira certa, confia em Deus. Não aconteceu ainda, vai acontecer. Não paguei ainda, vou pagar. Não mudou ainda, vai mudar. Mas eu sei que Deus está vendo a minha luta. Ele é Deus, Ele não é cego. Confia em Deus e faz o bem. E o melhor bem que você pode fazer é consertar sua vida com Deus, é abrir mão das coisas erradas, é se arrepender dos seus pecados, é obedecer a palavra de Deus. É o melhor bem que você faz para você. Olha o que ele diz aqui, ó, versículo 4: deleita-te também quem? No Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Se a sua Bíblia atualizada diz assim, ó, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha para mim, por favor, preste atenção. Se deleitar, agradar do Senhor, é estar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele oferece, não pelo que Ele tem.
Eu já disse a vocês que se Deus não responder mais uma oração minha, eu vou servir Ele até o último dia da minha vida, porque para mim Ele é Deus, não é o que Ele me dá. Eu quando comecei na igreja, eu comecei porque a minha sogra, ela disse que eu só podia sair com minha esposa, que era minha namorada, se eu fosse na igreja. Então eu ia, eu não tinha vontade de ir. Depois eu ia para orar, resolver problemas, até que eu tive minha experiência com Deus, e eu comecei a amar Deus, e eu parei de vir na igreja para resolver problemas, eu vinha para a igreja para ouvir a voz de Deus, para aumentar minha comunhão com Deus. É igual o meu casamento. Se no dia do meu aniversário minha esposa não me der nenhum presente, eu vou continuar amando minha esposa, se me der melhor, né? Mas se não me der, eu vou continuar amando do mesmo jeito. Não é o que ela me dá, é o que ela é. É esse tipo de relacionamento que Deus quer. Deus não quer um relacionamento com uma fé emotiva, infantil. Já viu aquela criança que não para de chorar se a mãe não der um doce? Já viu aquele tipo de oração? Se eu não fizer isso, eu saio da igreja. Eu vou sair da igreja para onde? Se só Jesus é o caminho. Então para com essa fé infantil. Se não mudar minha vida, eu saio da igreja. Se você confiar em Deus, Ele vai fazer tudo que tem que ser feito. E Ele sabe os desejos do nosso coração. Por quê? Porque Ele nos fez seres com desejos. A mulher disse: meu desejo era comprar o meu imóvel aqui perto do templo para eu poder vir mais na igreja. Deus realizou. O rapaz falou: meu desejo era comprar uma casa para minha sogra, que me ajudou muito, porque quando eu casei eu fui morar com ela, e ela me ajudou, eu tive condições de dar uma casa para minha sogra. Deus sabe os desejos do nosso coração. Nós somos seres que temos desejo. Às vezes dá desejo de comer umas coisas loucas. Tem desejo, você tem desejo. Desejo na vida do seu filho, desejo seu. E quando você está bem com Deus, os seus desejos não desagradam a Deus. Não são desejos para a sua glória, não são desejos para poder fazer mal a ninguém. São desejos que agradam a Deus. E Deus satisfaz o desejo do seu coração. Eu não conheço o que está no seu coração, mas se você se agradar de Deus, se Ele for de fato o seu Deus, se você estiver com Ele, independente das circunstâncias, então Ele vai satisfazer. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos e você vai adquirir sem ter condições. Tem coisas que você vai ver chegar nas suas mãos sem você nem orar, porque Deus sabe o desejo do seu coração. Não estou dizendo que você tem que ficar sem orar, mas tem coisas que Deus sabe que você quer e Ele te abençoa. Amém? Aí diz assim, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não. Ei, olha aqui, ó. Aprenda a entregar. É pesado demais a sua ansiedade, a sua preocupação. Entrega a Deus. Não entrega só os problemas não, entrega os problemas também. Mas entrega seus caminhos, entrega seu futuro, entrega a sua vida. Entrega a sua vida a Deus. Entrega a sua situação a Ele, porque Ele muda pessoas e situações também. Entrega a Ele, mas não é para entregar e depois pegar de volta não. Se você entregou e ainda não mudou, entregue e tenha fé para manter na mão dEle, para esperar o tempo dEle, para esperar Ele agir do jeito dEle. Entrega o teu caminho a Ele, ao Senhor, confia nele, e o mais Ele faz, seu Deus faz. Quantas coisas Deus já fez? Quantos testemunhos você já viu? Quantas viradas, quantas mudanças? Seu Deus faz mesa no deserto. Seu Deus fez no deserto sobrar pão e peixe. Seu Deus é Deus. Seu Deus não mudou. Agora aprenda a entregar a Ele. Quando você de fato entrega a Deus os seus caminhos, a sua vida, os seus problemas, você tem paz. Você tem paz. Quando você não entrega, você fica dando e pegando, dando e pegando. Deus fala: peraí, eu vou cuidar ou não vou? Você vai confiar ou não vai? Porque tem gente que confia desconfiando. Deixa Ele fazer do jeito dele. Ele vai fazer melhor do que você pediu. Aí diz assim, versículo 6, isso aqui é para quem está enfrentando injustiças. E você, na força do seu braço, não é não?
Versículo 6: e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como ao meio-dia. Olha para mim, por favor. Entenda, Ele faz justiça. Tire da sua cabeça esse negócio de fazer justiça com suas próprias mãos. Não é você que vai fazer justiça. Está escrito, depois você lê Romanos 1, versículo 18. Deus se manifesta contra toda injustiça. Deus não gosta de injustiça. Por trás da injustiça tem o mal. Ele é que guarda a injustiça dói. Quando você é injustiçado, um dia parece um ano parece 10 anos, mas Deus permite que venhamos passar por injustiças, mas Ele está vendo o que estão fazendo com você, e Ele é justo. Confia nele, Ele é o seu advogado, Ele é o seu juiz, Ele é o seu Deus, está nas mãos de Deus. Quando a pessoa é de Deus e ela é injustiçada, ela diz: está na mão de Deus, Deus está vendo, eu confio em Deus, está tudo na mão de Deus, seja feita a vontade de Deus. Agora, quando a pessoa não é da fé, ela não aceita, ela quer agir com a força do braço, ela quer fazer besteira, ela perde a linha, ela perde a cabeça, e é tudo que o diabo quer. Daqui a pouco eu vou falar do que o diabo gosta, do que o diabo espera, que a gente perca a cabeça. Por favor, confie em Deus, Ele é o justo juiz, Ele não falha, Ele está vendo tudo. Você vai ver depois no versículo 12 uma coisa muito forte acerca disso. Versículo 7. Então quem é que vai fazer justiça? Ele. Versículo 7. Não durma não. Não. Quem estava dormindo acordou. Estou lendo aqui o 7. O que é que diz aí? Descansa no Senhor e espera no vizinho, no seu amigo, no gerente do banco. Descansa em quem? No Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa o quê? Astutos intentos. Deixa o quê? A ira, e abandona o furor. Não te indignes de novo, hein? De forma alguma para fazer o mal. Olha para mim. Por que a pessoa de fé descansa em Deus? Porque ela sabe que Deus vai agir. Ela sabe que se Deus não agiu ainda, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que está permitindo, Ele sabe o meu limite, Ele sabe o seu limite. Ele nunca vai permitir uma coisa além das nossas forças, das nossas condições. Ele sabe o que faz. Quando você é uma pessoa de fé, você pode estar enfrentando o problema que for, você descansa, você está dormindo, comendo, se alimentando normalmente, com o seu emocional equilibrado. Por quê? Porque você sabe que Deus vai abençoar. Você sabe que Ele não vai falhar. E olha o que Ele diz: para de ficar irritado, deixa a ira, deixa o nervosismo. Tem gente que vive estressado. Esses dias uma senhora falou para mim: meu marido teve um sangramento na cabeça porque se estressou demais. Cuidado, tá? Cuidado, seu nervosinho, sua nervosinha. Cuidado, tá? Você que é muito impaciente, o diabo gosta de ver você surtar, o diabo gosta de ver você perder a cabeça. Agora o diabo fica irado quando ele faz tudo para você ficar nervoso e você está confiando em Deus. Ele faz tudo para você perder a cabeça e você entrega na mão de Deus. Ele odeia isso. Ele gosta de ver você surtado, pilhado. Ele gosta de ver você a 1 milhão por hora. Tem gente que é um barril de pólvora, qualquer coisa explode, sai de baixo. Porque a pessoa vive indignada, vive nervosa, vai dar um troço. Daqui a pouco dá um piripaque aí. Com esse nervosismo, e dirige nervoso e não dorme direito, e acorda pior, e vai levando assim. Isso vai fazer mal para você. Você vai ser aquele homem, aquela mulher que tem que andar com omeprazol, né? Vai no médico, é gastrite, é úlcera nervosa, é você. Com esse nervosismo todo, não sei onde é que você vai chegar, não. Ele está mandando você deixar isso. Deixa esse nervosismo, deixa de ser essa pessoa estressada que ninguém aguenta. Tem dia que nem você vai se aguentar. Quase não deve ter gente aqui assim, né?
Deus deve estar falando com as paredes, né? Versículo 12, pule para o 12 aí. Deixe de ser nervosinho, viu? Tem mulher que está do lado do marido aí, ela sabe que é com ele, né? Ela não pode nem olhar para ele agora. Se ela tocar nele, tem briga aqui dentro. Se ele tocar, ela fica quietinha, só assim, fala meu Deus, fala porque eu falo e não adianta nada, esse homem não me ouve. Não ouve médico, não ouve ninguém. Vê se ouve Deus, criatura, antes de morrer, viu? Diz assim, versículo 12: o ímpio maquina contra o justo, e contra ele range o quê? Os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Olha para mim, por favor. Aprenda a confiar no teu Deus. Podem estar falando de você pelas costas, podem estar armando de uma maneira que não quer que você descubra o mal que estão fazendo contra você, podem estar com a maior maldade. Seu Deus está só olhando e rindo. Sabe por que Ele está rindo? Sabe por que Ele está rindo? Porque daqui a pouco Ele vai fazer você rir também. Sabe por que Ele está rindo? Porque todo o mal que estão tentando, fazendo, armando contra você, Ele vai transformar em bênçãos. Sabe por que Ele está rindo? Porque ninguém pode com Ele. É isso que o diabo não aceita. Você está na maior guerra, na maior luta, e você não perde sua cabeça. Quantas pessoas naqueles 5 minutos tomaram prejuízos grandes, fizeram besteira e disseram: não aguentei. Aguenta a pressão, aguenta o fogo, aguenta. Às vezes o diabo vem com a pressão, com a coisa maligna, para você perder a cabeça, para você sentir que está sozinho, sozinha. Você não vive pelo que você sente, você vive pelo que está escrito. Se está escrito que Deus é com você, então Ele é com você. Se está escrito que Ele é contigo até a consumação dos séculos, então você não está sozinho, sozinha. Aguenta o fogo, não perca a cabeça, porque muita gente já falou besteira, já fez besteira e se prejudicou muito na vida. O diabo fica irado. Estão armando contra você, está maior luta, e você está cantando: quem me guarda é Deus. Canta aí, meu filho, ó. Você está cantando assim, ó. Quem te guarda é Deus. Tranquilo. Podem te cercar por todos os lados, ninguém vai te tocar. Quem me guarda é Deus. Cante forte aí. Guarda de Israel, cuida bem dos seus, grava isso aí. Quem me guarda é Deus. Quem me guarda é Deus. Amém. Já pensou? Estão falando mal de você, estão armando contra você, estão fazendo calúnia, estão difamando, e você está cantando: quem me guarda? Quem me guarda? O diabo fica louco. O diabo vê você passar por uma guerra, e você vem aqui segunda-feira e você sai cantando: o Senhor é quem me guarda. Isso é confiança em quem? Em Deus. Deixa fazer o que for, pode armar o que for. Seu Deus desarma tudo, desmancha tudo. Pode estar armando a bomba que for para você, Deus vai desmanchar. Amém? Pode fazer a bruxaria que for, teu olho do tamanho que for, o seu Deus é maior e vai te guardar. Amém? Creia nisso. Confie na palavra de Deus, Ele não mente não. No versículo 19 diz assim, ó: não serão envergonhados nos dias o quê? Maus, e nos dias de fome se fartarão. Olha para mim, por favor. Tem dias maus, tem dias dificílimos, mas não se preocupe, que você não vai se dar mal nesses dias, porque Deus vai ser com você. Está tendo vergonha? Vai vir honra. Está tendo lutas? Vão vir vitórias. Confie em Deus. Olha o que Davi disse no versículo 25, para terminar, último: fui moço, e agora sou velho, quer dizer, viveu bastante, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Olha para mim, por favor, pessoal. Olha o que Davi disse: já fui jovem, já sou idoso agora, já vi muita coisa na vida, mas um justo Deus não desampara não. Olha que eu já vi pessoas que nem ganhavam muito, eu já vi pessoas que passaram lutas terríveis, mas Deus não deixou faltar nada. Tem gente que está numa guerra, mas Deus não está deixando faltar alimento, e nem vai deixar faltar. Tem gente que enfrenta uma luta, o dinheiro é pouco, ela nem sabe como é que dá. Uma mulher falou para mim: bispo, eu ganho tão pouco, mas eu ajudo até minha família. Como Deus abençoa quem anda na presença dele. Se Davi não viu um justo ser desamparado, você acha que eu vou ver?
Deus é fiel. Descansa nele, confia nele, entrega a sua vida toda para ele hoje. Ele vai cuidar de você e vai dar tudo certo. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Levante sua Bíblia, por favor. Em o nome do Senhor Jesus, ó poderoso Deus, fala conosco. Usa minha boca agora, mas faz todos que ouvirem essa mensagem entenderem. Sim, meu Pai, eu quero que eles entendam, dê ouvidos espirituais, dê entendimento, desbloqueia o entendimento dessas pessoas, mas que elas possam, em nome de Jesus, serem abençoadas com essa palavra. E quem crê, diga amém. Abacuque 1, versículo 1 diz assim: o peso que viu o profeta Abacuque, até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não salvarás. Por que razão me mostras a iniquidade, e me fazes ver a opressão? Pois que a destruição e a violência estão diante de mim, havendo também quem suscite e a contenda e o litígio. Por esta causa a lei o quê? Olha a revolta dele em ver a lei se afrouxando, né? E o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio cerca o justo, e o juízo se manifesta torcido. Olha para mim, por favor, não olhe para a Bíblia agora não. O profeta Abacuque estava vivendo um momento muito pesado. O profeta Abacuque estava irado, indignado, estava ardendo dentro dele a injustiça. Quem é de fé não aceita a injustiça. E ele, como um homem de Deus, ele foi a Deus. Quando você está indignado, quando você está revoltado, quando você está numa situação difícil e você quer mudança, vá a Deus. Não vá a outro não, vá a quem? Vá a Deus. Não tem mudança quando você vai ao agiota, não tem mudança quando você vai ao banco fazer empréstimo, mas tem mudança quando você vai a Deus. Os homens de fé do passado, quando queriam mudar uma situação, quando queriam reverter uma situação, eles iam a Deus e Deus respondia. Hoje nós vamos a Deus e Ele vai nos responder. E ele estava indignado. Ele estava dizendo: Senhor, olha só como é que está a situação. A situação está feia. A injustiça está prevalecendo contra o justo. Olha só a violência, olha o que os meus olhos estão vendo, eu não aceito isso. E ele foi clamar a Deus. E no versículo 5, Deus diz assim: vede entre os gentios e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Olha para mim. Deus não falou o que ia fazer naquele momento, mas Deus tranquilizou ele. Deus disse assim: Abacuque, eu vou fazer uma coisa tão grande que quando acontecer, quando você ouvir, quando você ver, você não vai acreditar. Eu creio que Deus tem coisas grandes para você, e creio que você ainda vai colher tudo o que você plantou. Eu creio que você ainda vai chorar de alegria, que você vai ver tudo o que você plantou dando frutos. Só que Abacuque não ficou satisfeito com aquilo. Você sabe que se nós não lançarmos as nossas ansiedades no Senhor Jesus, ela nos atrapalha. E Abacuque foi o primeiro profeta que falou que o justo viverá pela fé. Abacuque, ele disse: o meu justo viverá pela fé. Em Hebreu cita essa passagem de Abacuque, do justo viver pela fé. Ele era um homem de fé.
E no capítulo 2, no versículo 1, se você for um pouquinho para frente, 2, versículo 1, diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei, quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve o quê? Fala alto. A visão, e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, não ouvi, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Olha para mim, por favor. Olha a atitude de Abacuque. Deus falou que ia fazer uma coisa grande. Ele disse: eu vou para a torre de vigia, eu vou me colocar na torre de vigia e vou aguardar que resposta eu terei de Deus. E Deus respondeu, falou: Abacuque, pegue a visão. E você vem segunda-feira aqui pegar o quê? A visão de Deus, a visão da palavra de Deus. Deus disse assim, ó: escreve, porque até quem passar correndo vai ver. Em outras palavras, é coisa grande. Agora, Abacuque, eu quero te ensinar uma coisa, um lado da fé que muita gente não conhece, um lado da fé que muita gente não pratica. Ele diz: se demorar, espera. Se tardar, espere. Quando você está de fato na fé, você espera, você suporta tudo, você aguenta todas as lutas e você vai em frente, porque você sabe que Deus não vai falhar com você. Quando você de fato está na fé, alguém fala assim: não vai dar, você diz vai. Alguém diz você não consegue, você diz eu consigo. Alguém diz acabou, você diz não acabou. Quando você está na fé, então você não desiste. Você não desiste, porque você está na fé. Quando você está na fé mesmo, você é forte. Você é mais forte do que os seus problemas, você é mais forte do que suas ansiedades, você é mais forte do que suas preocupações. Então você fica bem. Deu para você entender? Deus disse assim: Abacuque, se demorar, espere, mas não tardará. Porque quando você está na fé e não vem no seu tempo, você sabe que no tempo de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé e não vem do teu jeito, você sabe que do jeito de Deus vai ser melhor. Quando você está na fé, você não ouve outra voz a não ser a voz de Deus. Adão e Eva ouviam a voz de Deus, quando foram ouvir a voz do mal, se arrebentaram. Nenhuma outra voz pode te influenciar. Preste bem atenção. Nenhuma outra voz pode te enfraquecer. A palavra que tem que te influenciar é a palavra de Deus e acabou. Você tem que ter a sua fé apoiada na palavra de Deus e de mais ninguém. Amém? Não deixe as pessoas te influenciarem. Pode torcer contra você, pode ficar torcendo que para você vai dar certo, pode ficar desejando o seu mal, que Deus vai te ajudar. Entenda, por favor. Abacuque foi para a torre de vigia. Ele era um homem de fé. A postura dele era uma postura de fé. Ele queria mudar aquela situação. Ele não aceitava aquilo. Aquilo ali queimava dentro dele. Mas ele também estava com uma ansiedade muito forte. Cuidado com a sua ansiedade. Cuidado. Eu sei que não é fácil no meio da caminhada. Olha o que ele diz no capítulo 3, versículo 2. Diz assim, Abacuque 3, 2. Vamos ouvir a oração dele. Primeiro ele diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e não ouvi, temi. Ele temeu porque ele ouviu o quê?
a palavra de Deus. Olha para mim, por favor. Quando você ouve a palavra de Deus, você é receptor? Quando você ouve a palavra de Deus, ela gera o que em você? Em Abacuque, ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi. Gerou temor. A palavra de Deus gera força em mim, gera fé para mim. A palavra de Deus gera ânimo. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar mal. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar desanimado. Eu não consigo ler a Bíblia e ficar preocupado. Quando eu leio a Bíblia, ela gera fé em mim. Quando você lê o jornal, não. Quando você lê as notícias, não. Agora, quando você lê a palavra de Deus e absorve a palavra de Deus, então ela gera alguma coisa em você. Por exemplo, o sol, ele aquece a terra, porque a terra é receptora. Mas quando você pega o avião, ao invés de ser mais quente perto do sol, é mais frio, porque as nuvens não são receptoras. Mas a terra é, o ser humano é. Sim ou não? Quando você vem para a igreja e o que Deus fala e nada é a mesma coisa, então a palavra de Deus não gera nada em você. Mas quando você vem para o culto e você presta atenção na palavra e você pratica a palavra, ela gera direção, ela gera o milagre, ela gera vitórias, porque você está ouvindo a palavra poderosa de Deus. Não é a palavra da Igreja Universal, não é a palavra do bispo. Essa pessoa fala assim: poxa, o bispo pregou uma palavra forte, a palavra do bispo é forte. Não, minha palavra não é forte. Forte é a palavra de Deus. Ela não volta vazia, e nós trabalhamos com a palavra de Deus, amém? Então ele disse: ouvi a palavra do Senhor e temi. A palavra de Deus trouxe temor para ele. Que traga temor para você, que traga ânimo para você, amém? Aí ele diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Olha o que ele pediu, ó. Não olhe para a Bíblia agora não, olha aqui para mim. Ele pediu o espiritual primeiro. Ó Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos. Porque no começo da caminhada é muito bom, é muito fácil. A senhora diz: pô, vim aqui numa semana, na outra semana já saiu a causa. Isso é gostoso, isso é bom. Mas no meio da caminhada tem lutas, tem rebordosas, tem dificuldades, tem dias maus, tem momentos que você não entende. E no meio do caminho, muita gente desanima, muita gente olha para trás. Quando em Hebreus fala do meu justo viverá pela fé, diz: se retroceder, Deus não tem prazer. Deus não tem prazer nos que retrocedem. Aliança com Deus não tem volta, só tem ida. E ele disse: aviva a tua obra no decorrer dos anos, no meio dos anos. Tem gente aqui que está no meio de uma tempestade, tem gente aqui que está no meio de uma luta, tem gente que está no meio de um furacão, tem gente que está no meio de uma guerra tremenda, mas Deus é com você, amém? Deus é com você, creia nisso. No meio dessa guerra, no meio dessa dificuldade, no meio desse aperto, Deus é com você. E ele disse: aviva a tua obra. Ele pediu primeiro o espiritual. Quando você está na fé, você valoriza primeiro a sua comunhão com Deus, porque você sabe que isso vai trazer frutos em todas as áreas da sua vida. Você quer estar bem com Deus, você valoriza o espiritual. Quando você não está na fé, você valoriza mais o material, e você faz tanta questão do material, você é tão voltado, tão inclinado para o material, que o mal sempre está usando o material para deixar você mal, para deixar você triste, abatido. Ele falou: faze conhecida a tua obra no decorrer dos anos. Ele não pensou só no tempo dele, ele pensou nas outras gerações. E a obra de Deus hoje é conhecida no mundo inteiro. As coisas que Deus tem feito no mundo inteiro, só não vê quem não quer. Deus tem tirado pessoas da lama, da rua, da prostituição, da vida errada, do crime, de tudo que é canto, e tem levantado, e tem honrado, e tem mudado a vida das pessoas. A obra de Deus está aí, o mundo está vendo. Ele orou para que fosse conhecida no decorrer dos anos. Entenda, tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, e Deus tem coisas para as suas gerações, as próximas gerações. Porque quem é da fé quer que o filho seja da fé, quem é da fé quer que os netos sejam
da fé. Quem é da fé, deixa a herança da fé. E tem coisas que você vai ver Deus fazendo na vida do seu filho, da sua filha, dos seus netos, das suas próximas gerações, por causa de você que tem aliança com Deus. Amém? Agora, depois que ele fez essa oração, eu queria entrar no principal agora. Vá no versículo 17. Versículo 17. Abacuque 3,17. Posso ler? Leia com calma agora. Porque ainda que a figueira não floresça. Guarde essa palavra, ó, ainda. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. De novo vem a palavra, o quê? Ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento. Aí vem de novo qual palavra? Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja o quê? Gado. Olha para mim, por favor. Escute isso. Olha o espírito de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça. Todo mundo gosta quando a figueira floresce, quando ela dá frutos. Todo mundo gosta do figo. Todo mundo gosta quando a oliveira dá frutos, quando a videira dá frutos. Todo mundo gosta quando a empresa dá frutos, o negócio dá frutos, as vendas estão dando frutos, seu investimento está dando fruto. Todo mundo gosta. Mas ele disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que esteja dando tudo errado para você, ainda que tenha perdido um negócio grande, ainda que tenha acontecido o que você não estava esperando, ainda que tenham falhado com você, ainda que tenham te decepcionado, Deus não vai falhar com você. Deus não falha, Deus não erra, Deus não consegue errar, Deus não consegue falhar, porque Ele é Deus. Diga, Ele é Deus. Quando você entende que a fé madura é aquela fé que, ainda que aconteça o pior, você continua firme. Ainda que não tenha chegado a hora do seu testemunho, ainda que você não tenha concretizado o que você quer, ainda que tenha acontecido tudo o contrário, para você Deus continua sendo Deus, e você está firme na sua fé. Ainda, essa palavra ficou dentro de mim hoje. Ainda que a figueira não floresça, ainda que te decepcione a vide, não coloque a sua expectativa, a sua confiança em nada, nem ninguém, para você não ser decepcionado. Se Deus vai usar alguém, ótimo, mas sua esperança, sua expectativa não está nesse alguém, está em Deus, que nunca vai te decepcionar. A vide decepcionou, a figueira falhou. Diga, Deus não falha. Agora veja como é quando a pessoa está bem espiritualmente. Olha o versículo 18. Diz assim: todavia eu vou chorar, vou me entristecer. Olha o que ele diz: todavia eu me alegrarei em quem? No Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha para mim, por favor, olha o espírito dele. Ainda que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que a oliveira não produza, ainda que não tenha gado no curral, ainda que as ovelhas tenham sido arrebatadas, não tem problema, todavia eu me alegrarei. Em outras palavras, estou bem. Isso não vai tirar minha alegria, isso não vai tirar meu ânimo, isso não vai tirar minha força, isso não vai fazer eu parar. Está difícil, mas eu não vou parar. Está uma luta, mas eu não vou parar. Está uma guerra, mas eu não vou parar. E nada vai me entristecer esse ano. Esse tem que ser o espírito de quem é da fé. Ele diz: todavia eu, não sei dos outros. Os outros não querem ouvir Deus, mas eu quero. Os outros, eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Todavia eu me alegro. Mas eu não me alegro na situação, não me alegro no dinheiro, eu não me alegro no contrato, na comissão que eu ganhei. Eu me alegro em Deus. Porque quando a sua alegria é Deus, pode acontecer o que for, você continua alegre. E as pessoas ficam assim: peraí, não é possível, rapaz. Que alegria que essa mulher tem, que alegria que esse homem tem, que força, que ânimo. O que está acontecendo? Porque as pessoas ficam tão tristes com tudo, tão abaladas, tão abatidas, que quando você está feliz, elas perguntam: aconteceu o quê? Não aconteceu nada, porque Deus é comigo. Amém? Pode não ter acontecido nada, pode ter acontecido até o pior, não tem problema, a minha alegria é Deus. Diga: a minha alegria é Deus.
Ou você vai deixar alguma coisa te entristecer? Você sabe que o diabo está louco para te entristecer. Você sabe que tem pessoas endemoniadas que estão loucas para ver você triste, mas vão te ver sorrindo esse ano. Amém? Você sabe que quem torce contra você fica te observando, doido para te ver caído, com semblante murcho, igual a maracujá de gaveta, doido para te ver mal. Mas quando você é da fé, pode nada estar produzindo, todavia eu me alegrarei. Estou tranquilo, estou em Deus. O que não aconteceu vai acontecer, o que não mudou vai mudar, o que não se encaixou daqui a pouco se encaixa, o que eu não consegui resolver, Deus vai me ajudar para resolver. É diferente, porque você é da fé. Agora olha o último versículo. Olha o último versículo. Ele diz assim: o Senhor é a minha fraqueza. Não só para ver se você está dormindo, né? O Senhor é o quê? A minha força. Olha que coisa forte. Calma, lê de uma vez não. Já tomou sopa quente? É pela beirada. Tenha calma, vai se alimentando da palavra. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha força. Então sua força não vai acabar. Está uma luta, bispo, continue lutando, que Deus te dá força. Está uma guerra, bispo, continue lutando, porque Deus não vai deixar pela metade o que Ele começou na sua vida. Amém? Ele é a sua força. Bispo, mas está se levantando tudo que é luta. Deus é a sua força. Sua força é Deus. Sua força não é o bispo, sua força não é a igreja, sua força é Deus. Sua força é sua fé nele. Tem uma música que canta: não deixe o samba morrer, já ouviu? Então não deixe a sua fé morrer. Alimente a sua fé, porque ela é sua força. Quando você está na fé, você tira forças da sua fraqueza. Você nem sabe como é que você está de pé, só Deus mesmo. Não é outro para te sustentar, a não ser Deus. De repente, as coisas não estão indo como você planejou. As coisas não começou esse ano fluindo como você gostaria. Todavia, se alegre, porque Deus vai te honrar. Olha o que ele diz: o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como de quê? Você sabe o que significa? Servas, corça. A corça é um animal ligeiro. A corça, para o predador pegar a corça é difícil, porque ela corre, tá? Ela não é mole não. Vê se você não deixa a preguiça, a moleza atrapalhar você. Ele pediu essa ligeireza. Vê se você não fica esperando pelos outros. Vê se você não fica esperando pelos outros. Vê se você não é essa pessoa que fica acordando tarde, que fica querendo que Deus traga tudo prontinho para você. Deus não abençoa preguiçoso não, tá? Deus abençoa quem é da fé. Você tem que lutar. Lembra de Jacó? Lutou com os homens e com Deus. Você tem que lutar aqui com Deus em oração, com a fé nos seus propósitos, mas você tem que lutar lá fora também com os homens. Você tem que ser de luta, de guerra. Não seja mole não. A igreja, o espírito da igreja universal, não estou dizendo nem falando do espírito de Deus, que é maravilhoso, mas o espírito da igreja universal é um espírito de guerra. A igreja abre todo dia às 6 da manhã, de domingo a domingo. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem Natal, não tem nada não. É de domingo a domingo o ano todo. Não tem sábado, não tem nada. Não tem chuva, não tem sol, a igreja está aberta. Nosso espírito não é espírito mole não, hein? Nosso espírito não é espírito mole não. Nosso espírito é espírito de guerra. Ele pediu isso. E para terminar ele diz assim: e me fará andar sobre o quê? As minhas alturas. Para o cantor mó, sobre os meus instrumentos de corda. Olha só, e me fará andar sobre as minhas alturas. Olha para mim, por favor. Quando você é uma pessoa de fé, você não fica por baixo do problema. O problema não fica te massacrando, o problema não fica te pisando, o problema não fica te amargurando, você fica por cima. Presta atenção, ó. Você fica por cima. E o problema
por baixo. Você pisa no problema. O problema não te descontrola, o problema não te desequilibra, porque o Deus que você crê é maior do que os seus problemas. Pessoa de fé, ela está sempre dizendo: Deus é mais, Deus é maior, Deus é comigo, vai ser feita a vontade de Deus. Só sai fé dela. Abacuque era um homem de fé. Momento difícil, mas manteve a fé dele. Queria no tempo dele. Deus falou: calma, aprenda a esperar, mas o que vem para você é grande. Não perca a sua fé. Valorizou primeiro o espiritual, mas mostrou que a alegria dele não era a situação, não era porque as coisas estavam se encaixando. A alegria dele se mantinha, mesmo ele passando por dificuldades. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Eu quero ver você alegre esse ano. Eu quero ver você sorrindo esse ano. Eu quero ver você bem, até nos momentos difíceis. Eu quero ver você bem, porque Deus vai te honrar. Você acabou de assistir essa reunião maravilhosa. Agora se inscreva no nosso canal, tá bom? Ative o sininho e tenha certeza que sempre que as mensagens chegarem, você vai ser avisado e vai se fortalecer. Deus te abençoe.